Arjun disse: Ó infalível, por favor, coloque minha quadriga entre os dois exércitos, para que eu possa ver quem está aqui presente, quem está desejoso de lutar e com quem tenho que me bater nesta grande tentativa de batalha. Arjunovacha Senayoruvayor Madhye Ratam Istapaye Mechuta Javaetam Niriksheham Yadukamam Avastitam Kairmaya Sahadyodavyam Asmirana Samujame. O Bhagavad Gita, como ele é, capítulos 1, versos 21 e 22. Calma, já vou ler a explicação, a gente entende. Embora o Senhor Krishna seja a suprema personalidade de Deus, por sua misericórdia sem causa, ele estava ocupado no serviço a seu amigo. Ele nunca falha em sua afeição por seus devotos, e desse modo ele é chamado aqui de infalível. Como cocheiro, ele tinha que levar a cabo as ordens de Arjun. E desde que ele não hesitava em assim fazer, ele é chamado de infalível. Embora ele tivesse aceitado a posição de cocheiro para o seu devoto, a sua posição suprema não foi abalada. Deus é muito humilde mesmo, né, Bimala? Imagina, né, ser cocheiro do seu devoto Arjun. Em todas as circunstâncias, ele é a suprema personalidade de Deus, Rishikesha, o Senhor dos sentidos totais. Todos os sentidos são propriedades de Deus. Ele está nos emprestando, né, Bimala? Nós temos 6 sentidos, incluindo a mente. Temos, a gente tem, né? Mas não são nossos. Esses sentidos são de Deus. Então, é tipo emprestado, né? A relação entre o Senhor e seu servo é muito doce e transcendental. O servo está sempre pronto a prestar um serviço ao Senhor, e similarmente o Senhor Krishna, o Senhor Krishna está sempre procurando uma oportunidade de prestar algum serviço ao devoto. Ele sente mais prazer quando o seu devoto puro assume a posição vantajosa de ordená-lo do que quando ele dá as ordens. Como mestre, todos estão sob suas ordens e ninguém está acima dele para ordená-lo. Mas quando ele vê que um devoto puro está lhe dando ordens, ele obtém prazer transcendental, embora seja o mestre infalível em todas as circunstâncias. Como um devoto puro do Senhor Krishna, Arjun não tinha desejo de lutar com seus primos e irmãos, mas ele foi forçado a vir ao campo de batalha pela obstinação de Duryodhana, que nunca foi concorde com nenhuma negociação pacífica. Esse é um detalhe muito importante também, né? Que tanto os Pandavas quanto o Krishna, né, tentaram de todas as maneiras evitar a guerra, tentaram fazer um acordo. Cadê? Onde eu parei? Aqui, ó. Então se tentou de tudo para não haver essa guerra, mas pela obstinação de Duryodhana, que nunca foi concorde com nenhuma negociação pacífica, a guerra teve que acontecer. Por isso, aí mais uma vez, né? Lembrando que uma guerra santa não morre nem uma mulher, nem uma criança, nem um idoso. E os guerreiros lutam de igual para igual.
Por isso, ele estava muito ansioso por ver quem eram os líderes presentes no campo de batalha. Embora não fosse possível esforçar-se para conseguir a paz no campo de batalha, ele queria vê-los outra vez e ver o quanto eles estavam determinados, exigindo uma guerra indesejada. E essas guerras acontecem para tirar os demônios do poder e colocar um rei santo, uma pessoa santa. Deixe-me ver os que vieram lutar aqui, desejando com prazer o malévolo filho de Dhritarashtra. Era um segredo aberto que Duryodhana queria usurpar o reino dos Pandavas através de planos malévolos em colaboração com seu pai. É muito normal, quer passar perna no outro. Mas o direito de reino era dos Pandavas. Mas os parentes queriam tomar o reino para si. Por isso, todas as pessoas que se juntaram do lado de Duryodhana deviam ser gente da mesma laia. Arjuna queria vê-los no campo de batalha antes que a luta começasse, só para tomar conhecimento sobre quem eram eles. Mas ele não tinha nenhuma intenção de propor negociações de paz a eles. Também era um fato que ele queria vê-los para fazer uma estimativa da força que teria de enfrentar. Embora tivesse completamente confiante da vitória, porque Krishna estava sentado a seu lado. Sanjaya disse: ó descendente de Bharata, tendo Arjuna se dirigido desse modo a ele, o Senhor Krishna conduziu a excelente quadriga, colocando-a no meio dos dois exércitos de ambos os grupos. Não, eu errei aqui, Bima. Eu coloquei uma palavra mais. Quando a gente erra, a gente volta. O conhecimento tem que ser transmitido completo e perfeito. Vou ler de novo. Sanjaya disse: ó descendente de Bharata, tendo Arjuna se dirigido desse modo a ele, o Senhor Krishna conduziu a excelente quadriga, colocando-a no meio dos exércitos de ambos os grupos. Neste verso, Arjuna é chamado de Gudakesha. Gudaka significa dormir, e aquele que conquista o sono chama-se Gudakesha. Dormir também significa ignorância. Assim, Arjuna conquistou tanto o sono como a ignorância por causa de sua amizade com Deus, Krishna. Como um grande devoto de Krishna, ele não podia se esquecer de Krishna nem por um momento, porque esta é a natureza do devoto. Tanto desperto como dormindo, um devoto do Senhor Krishna nunca pode ficar livre de pensar no nome, na forma, na qualidade e passatempos de Krishna. Desse modo, um devoto de Deus, Krishna, pode conquistar tanto o sono quanto a ignorância, simplesmente por pensar em Krishna constantemente. Isto se chama consciência de Krishna, ou samadhi, puro êxtase, né? O devoto vive em êxtase. Como Rishikesha, ou diretor dos sentidos e da mente de toda a entidade viva, Krishna podia compreender o propósito de Arjuna de colocar a quadriga no meio dos exércitos. E assim ele fez e falou o seguinte, que vai ser num próximo programa, na próxima leitura. Tá bom, já acabou o tempo. Tá bom, Bimala, então vamos ler mais um pouquinho do livro Os Ensinamentos do Senhor Chaitanya por Sua Divina Graça, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Jai, Srila Prabhupada Jai. Gopinath Acharya a seguir agradeceu mais 7.
Gopinathacharya a seguir agradeceu mais 7. Tá? Mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. É aqui mesmo. É aqui mesmo? Não lembro. É cabecinha de pano, Bima. E a sua é de vento, deu certinho. A tampa e a panela. Fazer o quê, né? Não achei ruim não. Agora vai. Gopinathacharya a seguir agradeceu ao Senhor Krishna Chaitanya. Apenas por tua graça, o empedernido Bhattacharya foi convertido em um grandioso devoto de Deus, Krishna. O Senhor Chaitanya respondeu que era pelo favor do devoto que um homem rígido, como pedra... Que isso, Bimala? Sei lá. É lixo eletrônico. Aí, até errei aqui. O Senhor Krishna Chaitanya respondeu que era pelo favor do devoto que um homem rígido como pedra podia ser transformado em um devoto meigo como uma flor. De fato, Gopinathacharya havia desejado sinceramente que seu cunhado Bhattacharya se tornasse um devoto do Senhor Krishna. Ele desejara sinceramente que o Senhor Krishna favorecesse o Bhattacharya e estava alegre de ver que o seu desejo havia sido realizado. Krishna satisfaz todos os desejos, abre aspas, desde a liberação até qualquer coisa material. Em outras palavras, o devoto do Senhor Krishna é mais misericordioso que o próprio Senhor Krishna. Quando o devoto deseja mostrar a sua misericórdia a alguém, o Senhor Krishna age e por sua graça esta pessoa se torna devoto. O Senhor Krishna Chaitanya tranquilizou o Bhattacharya e pediu-lhe que fosse para casa. Bhattacharya louvou outra vez o Senhor Krishna Chaitanya e disse: desceste pessoalmente para salvar todas as almas caídas deste mundo. Semelhante empreendimento não é muito difícil para ti, porém, tornaste um homem de coração de pedra como eu, em devoto, e isto de fato é muito maravilhoso. Embora eu fosse muito perito em argumentos lógicos e explanações gramaticais dos Vedas, também era tão duro quanto um pedaço de ferro, mas tua influência e temperatura foram tão grandes que puderam derreter este pedaço de ferro que sou eu. O Senhor Krishna Chaitanya em seguida retornou à sua residência e o Bhattacharya enviou Gopinathacharya a ele com diversas classes de alimentos oferecidos a Deus, Krishna Prasada, no templo de Jagannatha. No dia seguinte, agora é difícil, hein? Krishna Prasada, Prasada do Senhor Jagannatha. No dia seguinte, o Senhor Krishna Chaitanya foi bem cedo ao templo de Jagannatha participar do programa da madrugada, o Mangalarti. Os sacerdotes do templo trouxeram-lhe uma guirlanda das deidades e também lhe ofereceram várias classes de Krishna Prasada. O Senhor Krishna Chaitanya ficou muitíssimo satisfeito em receber tudo isto e de imediato foi à casa do Bhattacharya, levando Krishna Prasada, um alimento oferecido a Deus no altar, e as flores para presenteá-lo. Embora fosse de madrugada, Bhattacharya compreendeu que o Senhor Krishna Chaitanya viera à sua casa e batia à porta. Sem demora ele se levantou da cama e disse: Krishna, Krishna! O Senhor Krishna Chaitanya pôde ouvir isto. Ao abrir a porta, Bhattacharya viu o Senhor Krishna Chaitanya em pé e ficou tão satisfeito em vê-lo tão cedo que tentou recebê-lo com todo cuidado.
Ofereceu-lhe um bom assento e ambos se sentaram. O Senhor Krishna Chaitanya ofereceu-lhe o alimento oferecido a Deus no altar, Krishna Prasada, recebida no templo de Jagannatha, e Bhattacharya ficou muito alegre de receber esta Krishna Prasada das mãos do próprio Senhor Krishna Chaitanya. Mesmo sem ter tomado banho, executado seus deveres matutinos ou escovado os dentes, ele de imediato passou a tomar o alimento oferecido a Deus, Krishna Prasada. Deste modo, livrou-se de todas as contaminações e apegos materiais. Ao começar a tomar a Krishna Prasada, ele citou um verso do Padma Purana. O Padma Purana afirma que ao se receber a Krishna Prasada, a pessoa deve comê-la imediatamente, mesmo se a prasada estiver muito seca ou velha, e mesmo se for trazida de um lugar distante, ou mesmo se a pessoa não tiver completado seus deveres diários. Já que as escrituras védicas prescrevem que a Krishna Prasada deve ser tomada imediatamente, não havendo restrição de tempo ou lugar, deve-se levar a cabo a ordem da Suprema Personalidade de Deus, Krishna. Existem restrições que devem ser seguidas antes de se aceitarem alimentos de diversas classes de pessoas, porém, estas não existem no que diz respeito a Krishna Prasada. Mesmo que seja aceita de qualquer espécie de pessoa, Krishna Prasada é sempre transcendental e pode ser aceita sob qualquer condição. O Senhor Krishna Chaitanya ficou muito satisfeito ao ver que o Bhattacharya, estrito seguidor das regras e regulações, aceitara Krishna Prasada sem obedecer a nenhuma delas. Em virtude de sua satisfação, o Senhor Krishna Chaitanya abraçou o Bhattacharya e ambos começaram a dançar em êxtase transcendental. Nesse êxtase, o Senhor Krishna Chaitanya exclamou: "Minha missão em Jagannatha Puri agora está cumprida. Converti alguém como Sarvabhauma Bhattacharya. Agora poderei alcançar a morada eterna sem falta." A meta missionária do devoto é simplesmente converter a pessoa em devoto puro. Isso aqui é uma máxima, Bimala, tá vendo? A meta missionária do devoto é simplesmente converter a pessoa em devoto puro. Dessa maneira, sua admissão no reino transcendental é garantida. O Senhor Krishna Chaitanya estava tão satisfeito com Bhattacharya que o abençoou repetidas vezes. Querido Bhattacharya, agora és um devoto completamente puro do Senhor Krishna. E Krishna está muitíssimo satisfeito contigo. A partir de hoje, estás livre de toda a contaminação deste corpo físico e do enredamento da energia material. Estás apto para voltar ao lar, voltar à morada eterna. O Senhor Krishna Chaitanya então citou um verso da coleção Śrīmad Bhagavatam 2.742. A gente vai ler já já essa coleção, né? Mas agora eu vou ler a tradução em português. Espera, deixa eu tomar água. Quem quer que se refugie sem reservas aos pés de lótus do Senhor Supremo Krishna, será favorecido por Ele, que é ilimitado e misericordioso. Semelhante pessoa também receberá a permissão de cruzar o oceano de ignorância. Todavia, quem pensa que o eu é este corpo material, não pode receber a misericórdia motivada da Suprema Personalidade de Deus. Depois desse incidente, o Senhor Krishna Chaitanya retornou à sua residência e o Bhattacharya tornou-se um devoto puro e impecável. Já que antes fora um eminente acadêmico erudito, Bhattacharya só pôde ser convertido em virtude da
imotivada misericórdia do Senhor Krishna Chaitanya. A partir desse dia, ele nunca mais explicou qualquer texto védico sem fazer reverência ao serviço prático e amoroso a Deus, Krishna Bhakti. Gopinath Acharya, seu cunhado, ficou tão satisfeito de ver a condição do Bhattacharya que começou a dançar Hare Krishna em êxtase e vibrar o som transcendental Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Na madrugada do dia seguinte, após visitar o templo do Senhor Jagannatha, o Bhattacharya visitou o Senhor Krishna Chaitanya e ofereceu suas reverências, prostrando-se diante do Senhor Krishna Chaitanya. Então explicou seu indesejável comportamento anterior. Quando pediu ao Senhor Krishna Chaitanya que falasse algo sobre o serviço prático e amoroso a Deus, o Senhor Krishna Chaitanya explicou claramente os versos do Brihadaranyaka Purana, nos quais se afirma que Hare Nama. Ao ouvir esta explicação, o Bhattacharya ficou muitíssimo estático. Vendo o estado de seu cunhado, Gopinath Acharya disse: meu caro Bhattacharya, outrora disse que quando alguém é favorecido pelo Senhor Supremo Krishna, ele entende as técnicas do serviço prático e amoroso a Deus. Hoje estou vendo a realização disto. O Bhattacharya ofereceu-lhe o devido respeito e respondeu: meu caro Vishnu, nossa, cacetada, acho que até cortou o som da rádio lá, Bima. Ai, não é fácil não, Ctrl D, Bhattacharya ofereceu-lhe o devido. Já tá bom, já dá para achar. Menos. Bom, gente boa, você que não quer parar de ler esse livro, Os Ensinamentos do Senhor Chaitanya, ele está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora no nosso site e na primeira linha está lá o link Livros Grátis com as opções para você ler na tela ou baixar o PDF no caso do Bhagavad Gita. No caso dos ensinamentos do Senhor Chaitanya, a única opção é ler na tela. Mas se você quer os livros na mão, vai ter que pagar, não tem jeito, mas vai pagar um precinho, camarada. Clica aí, livros novos. Já cliquei, já apareceram os links. O Bhagavad Gita é o 5º link, você já encomenda o seu, chega rapidinho na sua casa e aí você lê junto com a gente. E qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. pixharekrishna@gmail.com ou então nos escreva no Facebook, Nayana Hare Krishna, WhatsApp e Telegram, DDD 18996887171. Combinado? Então tá combinado. Aí os ensinamentos do Senhor Chaitanya é o 8º link. Que na agenda tá, gente? Nossa, para de me impressionar, Bimala. Oh, Krishna, Balarama, Radha, que cruz pesada. Você devia ter falado antes, né? Ah, se distraiu com a leitura. Ah, tá bom. E o culpado sou eu, né? Bom, então, o que tem na agenda? F5, nunca está atualizada, para variar. Não tem nada. Ah, tem aniversário aqui, Bimala. Nesta quinta-feira. Sabe quem está fazendo aniversário, Bimala? É o Alessandro Cardoso de Arraial do Cabo, Rio de Janeiro. Poxa vida, que legal. Temos uma grande audiência no Rio de Janeiro com as cariocas, os cariocos
todos que nos ouvem nas escolas, nos rádios. Poxa vida, que grande audiência. Tá, já parei de... Não pode falar nada, hein? Então vai, canta parabéns para ele aí, pelo menos. Nós não somos o corpo, nós somos a alma, servo eterno de Krishna, iludidos por Maya. Esse dia de festa vamos comemorar e vamos todos cantar Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ei, Alessandro, parabéns, gente boa, que Krishna te dê vida longa e saudável para você e para todos que você ama. Combinado, gente boa? Então tá combinado. Tem passatempo, mas vai dar tempo, Bimala. Não é fácil não, Krishna Balarama Radhe. Que cruz pesada. Para ele ler mais, deixa eu aumentar a letra. 1, 2, 3, tá bom? Tô vendo a foto aqui. Duas pessoas simpáticas, simpaticíssimas, pelo sorriso, pelo nariz, parece mãe e filha. Ah, não é para pensar nada, falar nada, só para olhar e ler mais, tá bom. Distribuição de livros do Sul, pelos Hare Krishnas. Maratona de Prabhupada. A devota Karim, de Florianópolis, sempre desejou conhecer os bastidores do templo Hare Krishna e aproveitou uma transição na vida para fazer uma imersão. Inevitavelmente acabou aprendendo também que o centro da ISKCON Hare Krishna é a pregação massiva, o que se confirmou na recente live da BBT sobre a maratona congregacional. Karim declarou: em poucos minutos entendi melhor a missão missionária. Distribuir livros. Fiquei encantada, 3 pontinhos. Decidi então abraçar a maratona falando de Krishna e mostrando os livros para amigos e não deu outra. Sucesso total. Aqui havemos com a Heloísa, que adquiriu um Gita, mas também a Priscila pegou um Ayurveda, o católico Antônio um Yoga, e um casal escolheu a biografia de Prabhupada. Tá vendo? Não é mãe e filha, Bimala. Nossa, como parece, né? Em 1969, quando Srila Prabhupada visitou a ISKCON Press, a precursora da BBT disse: eis o coração da ISKCON. Quando um devoto afirmou: o Senhor é o coração da ISKCON, Prabhupada. E ele respondeu: e este é o meu coração. Todas as glórias a BBT, todas as glórias a Srila Prabhupada, todas as glórias aos seguidores fiéis de Prabhupada. Srila Prabhupada ki Jai, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jai Prabhupada, Patita Pavana. Nos prestigie no Instagram e Facebook. Instagram.com, não quer mais. Mas que encrenca que é esse WhatsApp aqui. Não quer ir mais, Bíblia. Agora foi. Mas que presepada. Que lixo eletrônico. Pessoas imperfeitas fazem coisas imperfeitas. Onde eu estava? Nos prestigie no Instagram e Facebook. Instagram.com/Sankirtana_Sul_Yatra com Y. Facebook.com/Sankirtana Sul Yatra direto. E se não conseguir acessar os links, fale com a gente que a gente passa para você, tá bom? Então tá bom. Ctrl 0. Tem que postar lá no grupo, Bímola. Vou postar agora, porque senão depois, depois você esquece. Você esquece e eu não lembro. Deu certinho, né? Você esquece e eu não lembro. Não, uma coisa é certa, o culpado sou sempre eu, né? Eu sou sempre o culpado, né? Culpado sou eu. Tá. Já postamos na nossa lista no WhatsApp
Nós temos uma lista no WhatsApp e uma lista no Telegram. Já postamos na lista do WhatsApp. Depois do programa a gente posta lá no Telegram, que é mais complicado. Tá bom? Então tá bom. Bom, então vamos ler mais um pouquinho da coleção Śrīmad Bhagavatam, o Purana Imaculado. Mas antes vamos tentar cantar os mantras que os devotos cantam. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Ujiraye Shrivatam Swakata Krishna Punya Shravana Kirtana Hridiyanta Istorhi Abhadrani Vidnoti Suhi Satam Nashta Prayeshu Abhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Utamashloke Bhaktir Bhavati Naistiki. Estamos lendo a coleção Śrīmad Bhagavatam, o Purana Imaculado, capítulo Os Sintomas das Entidades Vivas. É o que vamos ver com a tradução e significados dados por Sua Divina Graça, Srila Prabhupada. Jai, Srila Prabhupada, Jai. Om Gyanati Mirandasya Gyananandjana Shalakaya Chakshuru Militandjana Tasmae Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Statam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Jutapada Kamalam Shri Gurum Vaishnavanscha Shri Rupam Sagrajatam Sahaganara Gunatam Vitam Tam Sadivam Sadvaitam Sabadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakam Vitanscha Rei Krishna Karuna Sindhu Dinabando Jagarpate Gopesha Gopika Canta Radha Canta Namostute Tapta Kanchana Gourangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Suti Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpa Tarubhyascha Kripa Sindubhya Eva Cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Adwaita Gadadara Shri Vasadi Goura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Paramos onde, hein? Na página 733. A palavra. Está aqui, ó. Na explicação, começo da explicação. Espera aí, deixa eu tomar água. A palavra Vidya Maya, neste verso, indica a potência interna do Senhor Krishna e não a potência externa, Mahamaya. Dentro do mundo material existe Vidya, ou ciência material, e avidya, ou ignorância material. Mas neste verso, Vidya significa o conhecimento transcendental interno, através do qual a personalidade de Deus, Krishna, está em onisciência. O exemplo dos dois pássaros numa árvore, que se dá em muitos textos védicos, demonstra a afirmação Nityo Nityanam. Existem
duas categorias de entidades vivas eternas, a saber, o Senhor Supremo Krishna e a diminuta alma, Diva, que somos nós. A alma diva condicionada, esquecendo sua identidade como servo eterno do Senhor Krishna, tenta gozar os frutos das próprias atividades e assim cai sob o encanto da ignorância. Este cativeiro da ignorância data de tempos imemoriais e só pode ser retificado por meio da aceitação do amoroso serviço prático e amoroso ao Senhor Krishna, o qual é pleno de conhecimento transcendental. Na vida condicionada, a entidade viva é forçada pelas leis da natureza a se ocupar em atividades fruitivas piedosas e impiedosas, mas a posição liberada de toda a entidade viva consiste em oferecer os frutos de seu trabalho ao Senhor Krishna, o desfrutador supremo. Deve-se compreender que, mesmo quando a entidade viva está numa condição liberada, o seu conhecimento, em quantidade, jamais se iguala ao da personalidade de Deus, Krishna. Mas o Senhor Brahma, a entidade viva suprema dentro deste universo, adquire conhecimento apenas parcial a respeito da personalidade de Deus, Krishna e suas potências. No Bhagavad Gita 4.5, o Senhor Krishna explica a Arjuna o seu conhecimento superior. Bahuni Medvya. Peraí. Deixa eu limpar o óculos aqui. Você colocou o dedão no meu óculos, né? Não foi você. Então fui eu. Só tem eu e você, não foi você, então fui eu. Bahuni me vyatitani jamani tava charjuna tanyaham veda sarvani natvam veta parantapa. Em português, a personalidade de Deus, Krishna, disse: Tu e eu já passamos por muitos e muitos nascimentos. Posso me lembrar de todos eles, mas tu não podes, ó subjugador do inimigo. Entende-se também que o termo bada, ou preso, refere-se à eterna dependência da entidade viva em relação ao Senhor Krishna, seja no estado condicionado, seja no estado liberado. Tudo e tudo, não existe nada nem ninguém que não dependa de Deus, Krishna. Todo mundo é dependente de Krishna em todas as fases, tanto no estado condicionado quanto no estado liberado. Aliás, não existe nada além de Krishna e suas diferentes energias. No reino de Maya, a ilusão é onde estamos vivendo, né? A entidade viva está presa às cruéis leis de nascimento e morte, ao passo que no céu transcendental a entidade viva está fixa num vínculo de amor ao Senhor Krishna. Liberação significa liberdade das misérias da vida, mas nunca liberdade da relação amorosa da pessoa com o Senhor Krishna, a qual é a essência de sua existência eterna. Segundo Srila Madhvacharya, o Senhor Krishna é a única entidade viva eternamente livre, e todas as outras entidades vivas são eternamente dependentes do Senhor e presas a Ele, seja através do bem-aventurado serviço amoroso, seja através do cativeiro de Maya, a ilusão. A alma condicionada deve renunciar ao desejo de saborear os frutos amargos da árvore da existência material e voltar-se para o seu querido amigo, o Senhor Krishna, que está sentado em seu coração. Não existe prazer igual nem superior ao prazer do serviço prático puro e amoroso ao Senhor Krishna. E por saborear o fruto do amor a Krishna, a entidade viva liberada entra no oceano de felicidade. Pensou que maravilha, Bimala, voltar ao oceano de felicidade?
Quem é iluminado com autorrealização, embora viva dentro do corpo material, considera-se transcendental a este, assim como alguém que despertou de um sonho abandona a identificação com o corpo onírico. Um tolo, contudo, embora não seja idêntico a seu corpo material, mas sim transcendental a ele, pensa estar situado no corpo, assim como quem está sonhando considera-se situado num corpo imaginário. Na apresentação do Senhor Krishna sobre as diferentes características das almas liberadas e condicionadas, o Senhor Krishna primeiro esclareceu a distinção entre a personalidade de Deus eternamente liberada e a potência marginal que somos nós, as inúmeras divas, que às vezes estão condicionadas e às vezes liberadas. Neste e nos 9 versos seguintes, o Senhor Krishna descreve os diferentes sintomas das almas liberadas e condicionadas. Num sonho, a pessoa se vê num corpo imaginário, mas ao despertar ela abandona toda a identificação com aquele corpo. Do mesmo modo, a pessoa que despertou para a consciência de Deus, Krishna, já não se identifica com os corpos materiais grosseiro e sutil, nem é afetada pela felicidade e sofrimento da vida material. Por outro lado, um tolo, um kumati, não desperta do sonho da existência material e se aflige com inúmeros problemas devido à falsa identificação com os corpos materiais grosseiro e sutil. A pessoa deve situar-se em sua identidade transcendental eterna, a Nitya Swarupa. Identificando-se devidamente como servo eterno de Deus, Krishna, ela se alivia de sua falsa identidade material. E por isso as misérias da existência material ilusória cessam de imediato. Assim como a ansiedade de um sonho perturbador acaba tão logo a pessoa desperta para o seu agradável ambiente normal. Deve-se compreender, porém, que a analogia do despertar de um sonho jamais pode ser aplicada à suprema personalidade de Deus, Krishna, que nunca está em ilusão. O Senhor Krishna está eternamente desperto e iluminado em sua própria categoria inigualável chamada Vishnu Tattva. Pode facilmente entender este conhecimento alguém que seja Vidwan ou iluminado com a consciência de Deus, Krishna. A pessoa iluminada que está livre da contaminação do desejo material, Vishnu. Aí eu tenho que parar na primeira. Tá bom, Bimala, já parei então. Deixa eu ver onde nós paramos. Página 736. Linha menos 3, 5, 6. Linha menos 6, tá bom? Então tá bom. Mas você que não quer parar de ler essa coleção Śrīmad Bhagavatam ou Purana Imaculado, ela está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora no nosso site e na primeira linha está lá o link Livros Grátis com as opções para você ler na tela ou baixar o PDF. Mas se você quer os livros na mão, vai ter que pagar, não tem jeito, mas vai pagar um precinho camarada. Clica aí, livros novos. Já cliquei, já apareceu aqui o link da coleção Śrīmad Bhagavatam. Você clica nesse link, já aparecem os livros disponíveis até o 11º canto. Você encomenda eles, chegam rapidinho na sua casa e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente. E qualquer dúvida, informações, perguntas,
É só nos escrever pixharekrishna@gmail.com ou então nos escreva no Facebook, Nayana Hare Krishna, WhatsApp e Telegram DDD 18 996887171. Combinado? Então tá combinado. Então, vamos ler mais um pouquinho do Néctar da Devoção, por Sua Divina Graça, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. No Harivansha há uma descrição mais 2. Mais 1, 2. Cadê? Ah, tá aqui já. Peraí, deixa eu tomar água. No Harivansha há uma descrição das atividades de Pradyumna quando este raptou Prabhavati. Nessa ocasião, Pradyumna se dirigiu a Prabhavati dizendo: minha querida Prabhavati, vê só o cabeça de nossa família, Shri Krishna. Ele é o próprio Vishnu, o condutor supremo de Garuda, e é o nosso mestre supremo. Por termos nos tornado tão orgulhosos e confiantes de que Ele está nos protegendo, às vezes sequer nos importamos se temos de lutar com o Tripurari, o Senhor Shiva. Há 2 tipos de devotos ocupados no serviço prático e amoroso a Deus com respeito e veneração. E os servos namorada de Dwaraka sempre adoram Krishna como a suprema personalidade de Deus, mais respeitável e venerada. Krishna os cativa por causa de suas potências, Krishna os cativa por causa de suas opulências sobre-excelentes. Os membros que sempre se consideravam protegidos por Krishna podiam converter sem grande esforço a sua convicção em demonstração prática, porque às vezes se verificava que os filhos de Krishna agiam muito ilegalmente em vários lugares, apesar do que Krishna e Balarama davam-lhes completa proteção. Mesmo Balarama, o irmão mais velho de Krishna, às vezes lhe oferecia respeitos inconscientemente. Certa vez em que apareceu diante do Senhor Balarama, Krishna estava ansioso por oferecer os seus respeitos a seu irmão mais velho, mas nessa ocasião a massa de Balarama estava abaixada sobre os pés de lótus de Krishna. Em outras palavras, a massa que se encontrava na mão de Balarama ofereceu os seus próprios respeitos a Krishna. Como se explicou anteriormente, estes sentimentos de subordinação manifestam-se às vezes como anubhava. Quando semideuses dos planetas celestiais vinham ter com Shri Krishna, todos os filhos de Krishna o seguiam e o Senhor Balarama espargia-lhes água de seu camandalo. Quando os semideuses apareciam diante de Krishna, em vez de se sentarem em cadeiras douradas, os filhos de Krishna se sentavam no solo, que era coberto com pele de veado. Algumas vezes o comportamento dos filhos de Krishna parece similar ao comportamento de seus servos pessoais. Os filhos costumavam, por exemplo, oferecer suas reverências, eram silenciosos, submissos e afáveis, e estavam sempre dispostos a levar a cabo as ordens de Krishna, mesmo a custo de suas vidas. Quando estavam presentes diante de Krishna, eles se prostravam no chão. Eram muito silenciosos e constantes e costumavam evitar tossir e gargalhar perante o Senhor. Além disso, jamais discutiam os passatempos em amor conjugal de Krishna. Em outras palavras, os devotos que se ocupam em serviço prático e amoroso a Deus reverencial não devem discutir os casos de amor conjugal de Deus, Krishna. Ninguém deve reivindicar a sua relação eterna com Krishna, a menos que seja liberado.
Na fase de vida condicionada, os devotos têm que executar os deveres prescritos recomendados nos códigos do serviço prático e amoroso a Deus. Aquele que amadurece no serviço prático e amoroso a Deus e é uma alma realizada, pode conhecer a sua própria relação eterna com Deus, Krishna. Não devemos tentar estabelecer uma relação artificialmente. Verifica-se que certas vezes uma pessoa luxuriosa e condicionada tenta, prematura e artificialmente estabelecer uma relação com Krishna em amor conjugal. O resultado disso é que ela se torna um prakrita sahaja, um devoto fingido, ou alguém que aceita tudo como algo muito barato. Apesar de tais pessoas estarem muito ansiosas por estabelecer uma relação com Deus, Krishna, em amor conjugal, a sua vida condicionada no mundo material é ainda muito abominável. Alguém que tenha realmente estabelecido a sua relação com Krishna não é mais capaz de agir no plano material e seu caráter pessoal é incriticável. Em uma ocasião, quando o Cupido foi visitar o Senhor Krishna, certo devoto dirigiu-se a ele como segue: Meu querido Cupido, por que tiveste a boa fortuna de lançar a tua visão aos pés de lótus de Krishna? As gotas de suor sobre o teu corpo estão se congelando e estão parecendo as frutas kantaki, um tipo de fruta pequena encontrada em arbustos espinhosos. Estes são sinais de êxtase e veneração à suprema personalidade de Deus, Krishna. Quando os príncipes da dinastia Jadu ouviam a vibração do búzio de Krishna, o búzio Panchajanya, os pelos de seus corpos se arrepiavam de pronto em júbilo estático. Em tais momentos parecia que todos os pelos dos corpos dos príncipes dançavam em êxtase. Além do júbilo, às vezes há sintomas de desapontamento. Certa vez, Pradyumna se dirigiu a Samba com as seguintes palavras: Meu querido Samba, és uma personalidade imensamente gloriosa. Vi certa vez, enquanto brincavas no chão, que teu corpo ficou coberto de poeira. Contudo, nosso pai, o Senhor Krishna, tomou-te em seu colo. Eu sou tão desafortunado, no entanto, que nunca pude obter semelhante amor de nosso pai. Esta declaração é um exemplo de desapontamento em amor. Considerar Krishna, nosso superior, chama-se sentimento reverencial. E quando, além disso, um devoto sente que Krishna é seu protetor, o seu amor transcendental por Krishna aumenta e seus sentimentos combinados se chamam devoção reverencial. Quando esta devoção reverencial constante aumenta ainda mais, chama-se amor a Deus, Krishna Prema, com devoção reverencial. A atração e a afeição constituem dois sintomas relevantes desta fase. Imbuído desta atitude de devoção reverencial, Pradyumna nunca conversa com seu pai em voz alta. Com efeito, ele sequer desencontrava os seus lábios. Tampouco mostrava em algum momento o seu rosto cheio de lágrimas. Ele olhava sempre e apenas para os pés de lótus de seu pai. Outro exemplo de amor constante e fixo por Krishna na passagem em que Arjuna o informou da morte de Abhimanyu, o seu filho, que também era sobrinho de Krishna. Abhimanyu era filho de Subhadra, a irmã mais nova de Krishna. Ele foi morto na batalha de Kurukshetra pelos esforços combinados de todos os comandantes do exército do rei Duryodhana, a saber Karna, Ashwatthama, Jayadratha, Bhishma, Kripacharya e Dronacharya.
A fim de assegurar a Krishna que não houve abalo no amor de Subhadra, Arjuna informou-lhe: embora Abhimanyu tenha sido morto quase em tua presença, o amor que Subhadra sente por ti não foi de modo algum perturbado, sequer levemente se alterou a sua cor original. Krishna exprimiu a afeição que tem por seus devotos quando ele próprio pediu a Pradyumna que não se sentisse tão envergonhado diante dele. Deste modo, Krishna se dirigiu a Pradyumna: meu querido rapaz, deixa de lado o teu sentimento de inferioridade e levanta a cabeça. Conversa comigo com uma voz clara e não chores. Olha para mim de frente e coloca tuas mãos em meu corpo sem qualquer hesitação. Não precisas mostrar tanta reverência diante de teu pai. Pradyumna sempre demonstrava o seu apego a Krishna através de sua ação. Sempre que seu pai mandava que levasse algo a cabo, ele imediatamente executava a ordem, considerando a tarefa nectária, mesmo caso fosse uma tarefa venenosa. De maneira similar, sempre que entendia algo como desaprovado por seu pai, ele rejeitava imediatamente como algo venenoso, mesmo caso pudesse ser como néctar. Pradyumna... Peraí, deixa eu tomar água. Pradyumna exprimiu o apego em ansiedade que sentia por Krishna ao dizer à sua esposa Arati: o inimigo Shambhara já foi morto. Agora estou ansiosíssimo por ver o meu pai, que é meu mestre espiritual e que sempre traz consigo o búzio conhecido como Panchajanya. Pradyumna sentiu grande saudade de Krishna quando este se ausentou de Dwaraka de maneira a estar no campo de batalha de Kurukshetra. Ele disse: desde que meu pai deixou Dwaraka, não sinto tanto prazer em treinar luta, nem estou interessado em alguma espécie de divertimento. E que necessidade eu tenho de falar destas coisas? Sequer desejo permanecer em Dwaraka na ausência de meu pai. Quando Pradyumna regressou a casa após matar Shambharasur e viu seu pai Krishna diante de si, ficou tão alegre que nem mesmo ele foi capaz de compreender o seu regozijo naquela ocasião. Este é um exemplo de sucesso na separação. Observou-se satisfação similar quando Krishna retornou do campo de batalha de Kurukshetra para o seu lar em Dwaraka. Todos os seus filhos estavam tão alegres que, por êxtase, cometeram muitos erros repetidamente. Tais erros eram sinais de completa satisfação. Todos os dias, Pradyumna olhava para os pés de lótus de Krishna com lágrimas nos olhos. Estes sinais de devoção reverencial por parte de Pradyumna podem ser descritos da mesma forma que foram descritos no caso de outros devotos. E agora o capítulo 41. Tem mais capítulos? Tem. Capítulo 41. Devoção fraternal. Quando um devoto se situa no serviço devocional, já parei, Vishnu, nossa, Krishna, Balarama, também não vou anotar nada, vou só Ctrl D aqui, já aparece aqui capítulo 41, você já cortou mesmo, já acabou o clima. Mas você que não quer parar de ler esse livro, O Néctar da Devoção, ele está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora no nosso site e na primeira linha está lá o link Livros Grátis com a opção de ler na tela, como a gente está fazendo aqui. Mas se você quer o Néctar da Devoção na mão, vai ter que pagar, não tem jeito, mas vai pagar um precinho, camarada. Clica aí, Livros Novos. Já cliquei.
É o 7º link, tá aí, o Néctar da Devoção. Você clica aí, encomenda o seu, chega rapidinho na sua casa e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente. E qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. pixharekrishna@gmail.com ou então nos escreva no Facebook, Nayana Hare Krishna, WhatsApp e Telegram DDD 1899-688-7171. Combinado? Então tá combinado. Então vamos cantar mantra, porque quem canta mantra, seus males espanta. Haraye Nama Krishna Jadavaya Namaha Jadavaya Madhavaya Keshavaya Namaha Jadavaya Madhavaya Keshavaya Namaha Gopala Govindara Shri Madhusudan Gopala Govindara Shri Madhusudan Giridhari Gopinatha Madana Moha Giridhari Gopinatha Madana Moha Shri Chaitanya Nityananda Shri Advaita Sita Shri Chaitanya Nityananda Shri Advaita Sita Hari Guru Vaishnava Bhagavad Gita Hari Guru Vaishnava Bhagavad Gita Shri Rupa Shri Sanatana Bhattaraguna Shri Rupa Shri Sanatana Bhattaraguna Shri Diva Gopala Bhatta Dasaraguna Shri Diva Gopala Bhatta Dasaraguna Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna
Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Jayo Radha Gokula Nanda Radha Gokula Nanda Radhe Jayo Radha Gokula Nanda Radha Gokula Nanda Radhe 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 Prabhupada 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 Prabhupada, 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 Gurudeva, 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 Gurudeva. Jayom Vishnu Pada Paramahansa Pariva Jakacharya Stoutra Sata Shri Srimat Sua Divina Graça Se Bhakti Vedanta Swami Prabhupada Ki Jai. Om Vishnu Pada Paramahansa Pariva Jakacharya Stoutra Sata Shri Srimat Sua Divina Graça Bhaktisiddhanta Saraswati Goswami Maharaja Ki Jai Adanta Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai Namacharya Srila Haridasa Thakur Ki Jai Fundadora Acharya da ISKCON Srila Prabhupada Ki Jai Prense Kaho Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Adueta Gadadara Shri Vasadi Goura Bhakta Vrinda Ki Jai Shri Radha Krishna Gopa Gopinata Shamakunda Radakunda Giri Govardhana Ki Jai Shri Vrindavadam Ki Jai Shri Maturadam Ki Jai Shri Navadvipadam Ki Jai Shri Jaganatapuridam Ki Jai Ganga Mae Ki Jai, Jamuna Mae Ki Jai, Tulasi Devi Ki Jai, Bhakti Devi Ki Jai, Sankirtana Jagya Ki Jai, Prihat Mridanga Ki Jai, Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai, Gora Premanande, Hari Hari Bo. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias a Shri, Shri Guru e Gauranga, Jai Shri, Shri Guru, Jai Gauranga, Jai Namaon Vishnu Padaya, Krishna Prestaya Bhutale, Shri Mati Hridaya Nanda Goswami Tinamine, Namaste Guru Hansaya Paramananda Medase, Prabhupada Pramodaya, Dushta Siddhanta Nasime.